Não sei, foi removida. Bom, acho que só para, não sei, acho que passar, cada um, se pudesse apresentar, até para que vocês possam ver, né, as pessoas, né, acho que seria legal, todo mundo só falar um oi, assim, né, para vocês verem, falar o que faz, né, onde atua, assim, no Itaú Social, na Tamer, na F2F, na Galápagos, acho que seria legal. E aí, Tereza, em seguida, acho que vocês podiam começar também aquele roteirinho que a gente tinha comentado, né, de vocês irem apresentando um pouco do livro, né, para depois a gente fazer a rodada de perguntas, né. Tá bem, tá ótimo, perfeito. Pode começar. Bom, então, eu sou o Rodrigo, trabalho no Itaú Social, né, e tô cuidando dessa publicação de avaliação de programas socioeducacionais. Posso seguir. Eu sou a Tairine, eu trabalho na área de comunicação com o Rodrigo, e sou responsável por toda a comunicação digital do Itaú Social. Prazer em conhecê-las. Tudo bem, obrigada, Karine. Oi, pessoal, eu sou a Juliana, eu também trabalho aqui na equipe de comunicação do Itaú Social, junto com o Rô e com a Tairine, e eu cuido do nosso site institucional e da nossa produção de notícias da nossa newsletter. Tudo bem. Bom, eu sou a Paula, eu trabalho no Itaú Social também, mas na área de avaliação e prospecção. E estou aqui presente para também pensar em formas de como a gente pode transpor alguns conteúdos do livro para as nossas formações. Muito bem. Prazer aí a todas. E mais? Bom, vou eu aqui. Eu sou a Gabriela, eu trabalho na F2F, que é uma agência parceira aqui do Itaú Social, e a gente apoia o Itaú com a produção dos posts e de alguns outros materiais para as redes sociais. Magnífico. Oi, desculpa. De Paula, eu sou jornalista e da Galápagos, que colabora com o site do Itaú Social na produção de matérias, entrevistas, reportagens que vão para o site e para a newsletter Notícias da Educação. Prazer estar conhecendo vocês hoje aqui, Tereza e Vátsela. Obrigado, igualmente. Vou fechar aqui que tem uma obra do lado. É a Amanda não falou ainda. Amanda Sodré. Aqui está tendo uma obra também, eu não sei se todo mundo vai conseguir escutar, mas vamos tentar, né? Eu trabalho na F2F também, produzindo conteúdos para as redes sociais de Itaú Social, então, basicamente os textos, né, dos posts e tudo mais. E é isso, e muito prazer conhecer todo mundo. Oi, vocês me ouvem? Estamos. Sim. Que bom. Eu sou a Ana Cláudia, eu trabalho na Tamer Comunicação, junto com a Elaine e a Iris, e a gente faz toda a parte de PR, né, com o relacionamento com a imprensa mais propriamente. Prazer em conhecer vocês. Prazer também, igualmente. Muito prazer também, como é que se você? Bom, então agora me resta, Vátsela, se apresentar eu, né? Eu acho que já estamos manjadas. Mas, em todo caso, Vátsela, fala você, depois falo eu. Não, fala. É por ordem de idade. Os mais jovens primeiro. Deixa a mais para o fim. A mais velhinha para o fim. Vamos lá. Vai, Vátsela. Oi? Bom dia, fala, Tereza. Vai. É a palavra sua. Não, para você se apresentar, Vátsela. Sim. Bom, eu pensei que você já tinha falado de mim. Não, falei. Então, eu sou Vátsela, eu moro aqui em Buffalo e eu estou aposentada há 2 anos e é uma hora boa de aposentar porque a pandemia já começou quando me aposentei. Então, mas deu também foi uma ótima oportunidade de a gente terminar essa obra de 7 cadernos que estão vocês hoje discutindo e para divulgar. Então, eu já que trabalhei na Universidade de Buffalo,
muitos anos, trabalhei também no Brasil, uns 17 anos, e então a minha amizade com a Tereza é mais de 40 anos, Tereza? Mais ou menos, certo? Certo. E eu aqui estou em Buffalo há 23, 25 anos. Então, agora eu tenho uma oportunidade de estar em contato virtual com o Brasil e me dá muito prazer. Muito bem. Vocês viram a Vátila, embora indiana de nacionalidade, americana de vivência, fala português aí como um de nós. Viveu no Maranhão e tem 2 filhas nascidas no Brasil, é bom dizer isso. Sim, bom, sim. Ela tem 2 filhas, eu tenho 90 sobrinhos. Isso é a meu orgulho, minha riqueza. Bom, mas não é hora de falar dessas coisas de família mais tempo, que a gente adoraria falar. Falar da família primeiro. Mas eu vou suprimir essa informação apenas por curiosidade, para dizer que eu não posso ficar com inveja da Vátila, não, e daqueles que têm seus filhos, que eu acho uma maravilha. Amo criança, amo jovem, porque eu junto sobrinhos, e junto muito mesmo. Bom, eu queria dizer a vocês que eu sou Tereza Penafirme, meu nome. Eu trabalho, hoje eu estou aposentada também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas já trabalhei na Federal do Rio Grande do Sul e na PUC do Rio. Então, fiz meus estudos de graduação no Brasil e de pós-graduação nos Estados Unidos. Então, fez essa mistura na minha vida, e hoje eu ando pelo Brasil bastante, andei com muitas palestras, mas estou sediada, vivendo, trabalhando atualmente na Fundação Sesgan Rio, na área de avaliação, como coordenando o Centro de Avaliação da Fundação Sesgan Rio, que é um centro pensante da avaliação. O que a gente pode fazer para ir avançando na avaliação? São ideias que eu possa trazer e colaboração que eu possa trazer. Esse é meu dever principal ali, trazer a minha colaboração em tudo que representa o caminho da avaliação, que todos aqui, ali, praticam isso. Quero dizer também que na Fundação Roberto Marinho eu tenho tido bastante atuação dentro dos programas de Roberto Marinho pelo Brasil afora, a teleaula, e no momento a minha atuação já não tanto de professora na sala de aula, desde o nível primário até um nível pós-graduação, mas eu acho que hoje eu me sinto, nem vou dizer professora de professor, mas eu me sinto colega, muito colega dos professores, dos educadores e dos representantes de programas sociais, como parceira nessa luta imensa que nós temos em favor da criança e do adolescente. Então, eu me sinto parceira de todos os que estão trabalhando nessa área. E foi nesse ambiente que eu conheci a Angela Dannemann, como brilhantíssima aluna e brilhantíssima interessada e parceira na avaliação e nessa produção. Então, eu não posso deixar de citar o nome dela. Às vezes, eu digo, você não é Angela, você é Anja. Então, porque quanto você me ajudou e me inspirou a tocar para frente esse trabalho. Isso foi, para mim, uma responsabilidade muito grande. Eu estou vendo uma pessoa nova na tela. Eu queria que... É o Caco de Paula, né? É o Caco de Paula que está na tela. Então, muito prazer também em conhecê-lo, porque eu estou feliz de estar encontrando com vocês, ainda aqui, dessa maneira virtual. Mas um dia a gente vai se ver. A gente vai se ver melhor pessoalmente, com certeza. Bom, está feita a minha apresentação, não vou falar mais. Porque... Acho que, Tereza, acho que a Iris e a Elaine, não sei se elas falaram. Vocês falaram, gente? Iris? Não, na verdade... Não, fala, Iris, fala aí. Bom, vou ligar minha câmera aqui. Bom, eu sou Elaine, eu trabalho com a Ana Cláudia e a Iris na Tamer Comunicação, né, que é a assessoria de imprensa do Itaú Social. A gente trabalha na parte da divulgação aí dos trabalhos, né, da Fundação para a imprensa, para os influenciadores, e é um prazer conhecê-las. Muito obrigado. Eu vou tomar
Quem mais não fala? Olá, Tereza, olá, Vassala. Meu nome é Iris, né? Eu também trabalho com a Elaine, com a Ana. Sou assessora de imprensa, faço assessoria do Itaú Social. Tá bom, ótimo. Bastante gente, Tereza, e todo mundo... Todas essas gente já se apresentaram. Acho que agora, Tereza, vocês podiam começar falando naquele esquema que a gente tinha combinado, né? De em torno de 20 minutinhos, né? Uma meia horinha, assim, no máximo. Só para vocês poderem contar um pouco da história do livro, né? E da metodologia, para que aí depois a gente tenha um tempinho para as equipes fazerem perguntas para vocês também, né? Por causa disso, eu fiz algumas anotações breves para não falar demais. Eu acho que falar breve é difícil. Foi o padre Antônio Vieira que disse: faltou-me o tempo para ser mais breve. É muito difícil ser breve. Eu procuro falar muito em pouco tempo do que falar pouco em muito tempo. É um diálogo, é um desafio que eu ainda não consegui resolver, é uma equação que eu não resolvi. Mas eu vou me esforçar de ser brevíssimo, não falar depressa demais, mas também não falar devagar demais. Tudo isso eu estou pensando. Eu, por isso, quero começar com um agradecimento. Acho que na vida, muitas coisas, ou a maioria das coisas, devem começar com um muito obrigado, antes de qualquer coisa. Só da pessoa estar presente, só de estarmos presentes, muito obrigado pela carinhosa receptividade que vocês estão nos dando e ao trabalho. Raros, acho, autores têm o privilégio que nós estamos tendo de dialogarmos com aqueles que são responsáveis pela divulgação, pela impressão. Então, isso, para mim, realmente é um momento de grande agradecimento que eu estendo ao vice-presidente do Itaú Social, a quem eu devo o meu respeito especial de nos abrir as portas. E, como eu falei, a Ângela Daneman, pela iniciativa, a coragem de abraçar a causa, e ao Rodrigo, que foi realmente nosso grande coordenador e maestro dessa orquestra de vários instrumentos, de vários naipes. Rodrigo soube reger com segurança essa orquestra, e quero dizer daquela equipe que produziu diagramador, ilustrador, revisor, toda essa turma maravilhosa que nós chegamos a conhecer, de certo modo, também numa conversa, sim, online. Eu não posso deixar de gravar neste momento o nosso agradecimento e pedir desculpa de não mencionar pessoalmente, individualmente. São vários, mas, graças a Deus, vocês sabem que vocês estão todos no nosso coração. Eu não posso também deixar, nesse momento, de dizer que nós temos um terceiro autor que foi até ao penúltimo caderno. Ele só não trabalhou no caderno 7, no caderno final, que é o caderno do profissional de avaliação. A Vatsala vai falar depois, mais detalhadamente, sobre a composição dos cadernos. Mas eu quero dizer que o Juan Antônio Tiriboy, de salvadorenho de origem, nascido em São Salvador, El Salvador, que viveu no Brasil muitos anos e se naturalizou brasileiro. Viveu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a Vatsala, na Espírito Santo, São Paulo, Maranhão, e eu, no Rio de Janeiro, e andando aí pelo Brasil afora. Eu quero dizer que o Juan nos deixou, ele hoje está no céu, está nos ajudando de lá de cima. Então, eu acho que 2013, se não estou equivocado, o Juan nos deixou antes de nós chegarmos ao grande finale. Dizer que agradecemos muito a ele pela sua presença e sua oração. E também eu quero trazer a presença aqui de uma pessoa importante, o Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi na ocasião em que demos o primeiro passo para tudo isso, se tornou nosso padrinho, porque amou o livro, amou a ideia, amou essa história, e ele também quis estar presente até hoje, mas também está no céu. Então, nós temos um padrinho no céu, um autor no céu, e temos agora nossa busca do Paulo Freire, que anda por lá também, inspirando alguma coisa de alguma maneira. Autores americanos, Michael Patton, que viu de perto, enfim,
essas pessoas que Serpa na Sesgan Rio, Vilma Guimarães na Fundação Roberto Marinho. Bom, eu quero passar rápido, embora eles mereçam muito mais tempo. Mas, colegas, é para dizer a vocês que aconteceu o seguinte nessa história. Essa história parece história da carochinha, mas não é, não. Essa é uma história verdadeira. Aconteceu tudo isso de verdade. Algumas coisas foram fictícias para respeitar o anonimato dessas crianças, desses jovens e até de pessoal dos programas. O anonimato pela natureza do trabalho deles. Nós respeitamos. Então, essas pessoas sem nome são muito importantes. Aqui são os meninos, as meninas que foram realmente a razão de ser de todo esse projeto. E vou dizer, de rua, na rua. De rua, aqueles que vivem na rua. E aqueles na rua, moram em casa, tem casa ou tem um cantinho, mas vão para a rua e voltam da rua, vão e voltam para a rua. Então, essas crianças são o nosso foco. Mas, por extensão, as crianças todas de programas educacionais e sociais do Brasil. Eu quero dizer que essas pessoas todas têm um papel muito importante aqui. Bom, o que aconteceu, meus queridos colegas? Uma coisa muito séria. Nos anos 80, talvez muitos não estavam nascidos ou estavam nascendo. Nos anos 80, o Brasil, como hoje, enfrentava uma situação difícil. Aquela época, particularmente, era a questão dos meninos na rua mesmo. Muita criança na rua, muita criança perdida na rua, muita criança... Ainda as crianças sofrem, mas naquela época caracterizava essa questão da rua. E, nesse momento, o Brasil estava tentando fazer suas manobras para poder segurar essa situação. E eu não vou dizer quem no Brasil, mas principalmente os programas sociais, principalmente os programas educacionais. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa que ser feita. Claro que havia participação do Estado, do governo, de alguma maneira, mas era uma força social no Brasil e queria salvar essas crianças. De onde? Eles eram, até então, muito institucionalizados. Isso quer dizer, eles estavam dentro de instituições, asilos, casas de abrigo, para serem supostamente melhor educados. Não é assim. As crianças perdiam seu vínculo afetivo. Porque onde está pai, mãe, tia, irmão, parente? Vínculo afetivo. Era uma coisa generalizada, geral, coletiva. Faltava essa individualidade. Faltava o vínculo afetivo. Eu não posso me demorar nisso, mas isso comoveu também a Unicef. O Unicef, que é o Fundo Internacional para a Criança, né? O fundo da Unicef. E a Unicef, seu representante no Brasil, Dr. John Donoghue, que era um homem de origem irlandesa, norte-americano, esse John Donoghue se preocupou muito nessa ocasião, e ele disse o seguinte, John Donoghue, que estava muito preocupado. Eu tive a honra de ser chamada, apresentada a John Donoghue por Cesare La Rocca, um grande missionário social, um homem voltado para a área social de salvamento, resgate da criança e do jovem, que hoje é presidente do projeto Axé na Bahia, Cesare La Rocca, um italiano que se apaixonou pelo Brasil também. Então, eu quero dizer que ele me apresenta ao John Donoghue. John Donoghue me chama John Donoghue. Tereza me faz um convite tão forte que eu me segurei na cadeira para poder ouvir e perceber que era verdade. E convidou e pediu para ajudá-lo a ver o que estava acontecendo com esses meninos e essas meninas que frequentavam os programas alternativos. O que está acontecendo com eles? Está havendo alguma mudança? A pergunta dele era simples, mas a resposta era complexa. E o modo de buscar a resposta, complexo. Como fazer isso? O que está acontecendo com essas crianças que estão frequentando os programas alternativos? Em outras palavras, ele me entregava um problema muito grande, muito sério, mas apaixonante. Eu disse logo que eu sozinha não podia enfrentar essa história. Jamais podia. Pelas minhas limitações e também pela natureza do trabalho. Era preciso um coletivo para enfrentar isso. E foi quando eu lhe pedi licença para apresentar duas pessoas em quem eu confiava. Uma, Vatsala Stone, Vatsala Younger Stone. Já me conhecia, como ela diz, do tempo que ela me conhecia.
Conhecia seu talento, sua capacidade, sua força, seu amor, sua paixão, sua sensibilidade. E o professor Juan Antônio Tiriboy. Eu passei 4 anos e meio em El Salvador, trabalhando na reforma educativa de El Salvador. Lá conheci o Juan. O Juan estava agora no Brasil, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu conhecia ele nas suas capacidades, na sua criatividade, na sua sensibilidade. E eu, a terceira pessoa, não é? Carioca, vivendo no Brasil, conhecendo outros lugares, mas com a minha nacionalidade bem brasileira. Então, uma brasileira, uma indiana de nacionalidade e um latino-americano de nacionalidade. Porém, quero dizer a vocês que havia uma diferença interessante entre os três. Ele, um grande planejador, um grande gestor, uma pessoa que entendia muito de administração, de gestão, de planejamento. A Vássara, a grande, competente em design de pesquisa, de avaliação, grande metodóloga, pessoa de grande porte no design. E eu, psicologia da criança e do adolescente, minha área fundamental de nível superior de aperfeiçoamento, baseado na minha extensa missão de professora, desde professora primária até o nível da pós-graduação. Eu queria dizer, todos três éramos professores, e todos três formados em educação, no nível mais alto. Então, todos na educação com as suas diferenças, e todos formados na pós-graduação nos Estados Unidos. Então, nós trazíamos aquela bagagem acadêmica norte-americana bem forte, mas estávamos entrando numa realidade bastante cruel, que era a criança de rua, na rua. O que tinha de comum agora entre nós, que para mim foi das maiores afinidades? Todos três conheciam a pobreza de rua, a pobreza de suas cidades, de suas grandes cidades. O Juan em El Salvador, a Vássara na Índia e eu no Rio de Janeiro. Nós três tínhamos a mão na pobreza da rua e, sobretudo, das crianças que estavam sofrendo. Então, com essas afinidades, a missão, a equipe foi aprovada. John Donahu aprovou a equipe, o Cesare também, e nós iniciamos o nosso trabalho, que foi o estudo de impacto, qual o impacto dos programas de menino. Não vou falar do estudo agora, não é o foco do nosso encontro, mas só quero dizer a vocês, o estudo foi feito com tanto cuidado, com tanto apuro, e com tanta preocupação, que o John disse que foi o primeiro estudo acadêmico de meninos de rua no mundo, disse ele. E nós encontramos aí a pessoa do Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi realmente uma pessoa também de Unicef, mas um homem do mundo e um homem da criança, e que foi mentor do Estatuto, que foi capaz de trabalhar como um grande educador e pedagogo mineiro em todas as áreas, em áreas do mundo inteiro, e ele apadrinhou esse trabalho, porque disse que era um trabalho muito importante para o Brasil, o que nós estávamos fazendo. E por que, especificamente? Agora é o ponto nevrálgico para vocês que eu quero dizer. O estudo teve um resultado muito bom. Não vou dizer detalhes, mas as crianças estavam mudando em crescimento individual, em desenvolvimento interpessoal, em aquisição de competências para o trabalho, em aquisição de valores morais e aperfeiçoamento de valores morais. Nisso tudo eles cresciam. Isso o estudo mostrou. Mas havia um segundo desafio, terrivelmente desafio. Qual era o desafio? Que esses programas, esses coordenadores dos programas, pediram encarecidamente que nós ensinássemos a eles, ao receberem os resultados do trabalho que estava sendo feito, eles queriam aprender esta avaliação. Que avaliação é essa que vocês estão fazendo? O que é isto? Queremos aprender essa avaliação tão humanizante, tão diferente, que nós nem sentimos que estávamos sendo avaliados. Então, Antônio Carlos, de novo, nosso padrinho, dizia que havia 2 eras, antes e depois, modestamente, de Tereza com sua equipe. Não sou eu, a equipe. Isso marcou uma era de programas de avaliação, de estudo de programas de meninos em situação difícil. Não só de rua, embora de rua fosse o foco, mas é um menino em circunstâncias difíceis,
como o Unicef define. Vítima de guerra, vítima de problemas políticos, sociais, vítima de abusos, vítima de drogas, vítima de violência, pobreza extrema. Então, todas essas coisas formam uma criança difícil, em circunstância difícil, sem vínculos afetivos, crianças que estão sofrendo, e até hoje nós temos. Então, era esse o nosso foco. Eu quero dizer a vocês que nós resolvemos, então, aceitar um novo desafio, escrever essa metodologia. Como foi que nós chegamos lá? Como foi que nós fizemos essa avaliação? Que método, que procedimentos, que instrumento, o que nós fizemos? Então, eu quero dizer a vocês que começamos a testar. Antes de escrever, nós sentimos a força vinda desses programas. Então, resolvemos escrever. Fizemos uma primeira versão, um manuscrito de tudo que nós fizemos, da realidade, tirado totalmente dessa realidade. As pessoas, e nós simulamos como se fosse realmente uma entrada nos programas, como é que nós entramos, como nós saímos, como nós vivemos lá dentro. Essas coisas que nós fizemos para o nosso estudo, para avaliar o resultado, o impacto desses programas nos meninos, nós fizemos o livro para dizer como estudar e descobrir o impacto para poder ajudar as crianças em circunstâncias difíceis. Foi aí que esse desafio nos fez sofrer bastante, porque não foi fácil escrever tudo isso, mas escrevemos. Como escrevemos? Tivemos o apoio também dessas pessoas, do Unicef, de todas as pessoas que estavam acreditando que nós íamos fazer, e nós fizemos. E fizemos aí nasceu a produção. E ao nascer a produção, nós quisemos passar essa produção em primeiro lugar, para os programas, para as pessoas talvez mais simples, as pessoas menos sofisticadas, para que depois isso também atingisse as pessoas mais sofisticadas. Também a Vata vai mostrar como é que isso aconteceu, como é que nós falamos aos dois níveis, aos níveis mais simples, diretos dos programas, inclusive dos meninos e das meninas, e também aos níveis mais sofisticados da academia. Aí eu quero contar o que eu falei lá no Encontro Internacional de Avaliação, em Boston, na frente daqueles pesquisadores de Harvard, de Stanford, de vários lugares. Eu disse que havia uma diferença entre uma strict methodology, que era a metodologia que talvez eles esperassem que nós fôssemos mostrar. Strict quer dizer estricto senso, strict, rigorosa metodologia, aquela sumamente acadêmica. E a street, que é rua. Eu fiz esse trocadilho entre street, que é rua, e strict, que é rigoroso acadêmico. Nós fizemos uma metodologia de rua, que se adaptasse à rua, aos mais simples. Então, é só para contar isso, mas a Vássara vai dizer que internacionalmente nós apresentamos esse trabalho, esse estudo, e toda a ideia dos cadernos e toda a ideia da produção em congresso internacional. Uma vez validado e testado isso em vários ambientes, como eu estou dizendo a vocês, com meus alunos, com pessoas de programas sociais, eu fui testando com vários, a ponto de meus alunos, revelarem que eles estavam em condições de avaliar sozinhos os programas. Ou seja, eles não precisariam mais de mim. Tinham, naquela produção, a oportunidade de trabalharem sozinhos e desenvolverem o seu trabalho. Mas essa foi a produção. O que aconteceu com essa produção? Gente, comecei a procurar quem podia editar, quem podia fazer disso aí um livro que tivesse não aquelas características manuscritas iniciais, que foram digitadas, mas com um manuscrito, como uma primeira edição, que Antônio Carlos Gomes da Costa decidiu apoiar. Ele partiu para o céu, foi embora, está lá no céu, antes que chegasse ao momento atual. E o irmão dele, Alfredo Gomes da Costa, foi quem prefaciou o livro, porque conheceu de perto a situação inicial disso. Mas nós estamos com aquele material na mão, e eu estou andando com ele, por todos os lugares onde eu falei, é Sesgan Rio, é Fundação Roberto Maria, a minha vida particular. Eu entrei em todas essas áreas tentando fazer uma divulgação. Mas aí surgiu a Angela Dannemann na cena, como eu já contei,
uma aluna, que não chegou a ser aluna, ela é mais mestra do que aluna, e ela assumiu pegar esse trabalho e adotá-lo e entregar aonde? Itaú Social. Como superintendente, numa função tão importante, a Ângela resolveu entrar no desafio. E o programa, e o livro foi escrito. Os cadernos foram cadernos. Mas, gente, passaram-se 30 anos. 30 anos atrás. O que acontece? Precisamos... Fala. O que acontece? Surge o Itaú Social na nossa história de uma maneira extraordinária, porque assumiu a responsabilidade de fazer uma edição de grande porte, empresarial, forte, com divulgação, com disseminação digna de sua função, de sua missão. Gente, esse trabalho ficou nas mãos maravilhosas e competentes de Itaú Social para receber o seu aval, a sua divulgação e a sua expansão. Mas como 30 anos depois? Foi aí que a Vássila contou. Esse momento foi sério para nós, porque precisávamos fazer uma atualização. 30 anos de avaliação, nós recolhemos tudo que foi... Tudo é falsa modéstia, não. Muito daquilo que evoluiu na avaliação até 2021. Nós pegamos esta evolução da avaliação e colocamos isso no 7º caderno. É o caderno profissional. Nós trouxemos toda a evolução da avaliação para que aquele que usasse esse caderno viesse também, ao mesmo tempo, se capacitar em avaliação no seu crescimento, na sua evolução teórico-prática. E que na sua prática e no seu conhecimento crescesse em avaliação. Por isso tivemos que escrever o 7º caderno, que nos deu bastante trabalho nesse tempo de pandemia. Já tínhamos começado, mas foi nesse tempo de afastamento, ou por outra, de estar em casa, estar no home office, da Vássila aposentada, eu estar, pela minha idade, retirada e preservada em casa, para poder fazer outra coisa. E a outra coisa, junto do meu trabalho, que eu não deixei, não abandonei as minhas responsabilidades, mas eu senti que essa era uma responsabilidade que a minha própria empresa, Sergan Rios, ia aprovar. Então, eu me dediquei a este ano, eu e Vássila, junto com o Itaú, fizemos, por exemplo, entregamos tudo que nós tínhamos feito. E a revisão foi um trabalho minucioso, absolutamente exaustivo, para poder ter todo ele revisado várias vezes, com a boa vontade, com a colaboração, com a sensibilidade e toda a inteligência da equipe do Itaú Social, que aceitou as nossas exigências, os nossos pedidos e as nossas perguntas. Eu digo a vocês hoje, com toda a confiança, que nós não podíamos ter entregue a melhor editor do que Itaú Social. Entendendo que outros editores poderiam também participar, de certa modo, como quiseram, em certa época, mas foi difícil encontrar esse momento assim crítico, em que foi tomado na sua integridade o trabalho para a edição do trabalho final. Nós entregamos e dizendo que a crítica será bem-vinda. Queremos que as crianças do Brasil, de rua, na escola, na favela, nas comunidades, no sofrimento, em todas as crises, a doença, que se beneficiem com este modo de avaliar o trabalho que eles estão fazendo. Avaliarem-se a si mesmos, como também avaliadores, como dizia Paulo Freire. Ninguém ninguém aprende sem ser professor, nem é professor sem aprender. Nós fazemos as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos aquela inspiração, né, de Michael Patton nos Estados Unidos e outros que se associaram a nós. Mas, na verdade, eu quero destacar aqui o Itaú Social, entregando a vocês, na esperança de que haja uma crítica bem-vinda, que esse trabalho não termine, ele deve continuar, como uma avaliação vai crescendo, e a vida vai mudando, e as crianças vão crescendo. Hoje, aqueles que eram coordenadores de programas jovens, hoje são adultos profissionais. Hoje nós falamos aos adultos profissionais, indiretamente às crianças. Eu paro por aqui. Que Nossa Senhora Aparecida
padroeira do Brasil. Abençoe as crianças do Brasil e do mundo. Ela dá um espaço para as crianças do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com respeito à crença de vocês. Eu termino aqui. Termino não. Se me dá chance, eu falo mais. Porque nós vamos responder as perguntas. Mas amém, por favor. Amém. Eu vou tirar o acento de amém e vou dizer amém. Amém a obra. E amem as crianças. E nos amem, que nós queremos ser amados por vocês. Somos seus colegas hoje. Abraço. Maravilhoso, Tereza. Super obrigado. Queria abraçar agora, né? A gente fica muito feliz com todas as suas palavras, né? Seus agradecimentos, e é muito recíproco, né? A gente, do Itaú Social, pela experiência que a gente teve com vocês também, a gente fica muito feliz, né? De receber, de ter essa possibilidade de publicar essa obra que é tão importante, né? Assim, eu tive mais contato, né, com a obra, li os textos, né, e é um jeito muito diferente mesmo, né, esse jeito que vocês falam sobre avaliação, que é um jeito realmente que é marcante, é histórico mesmo, né, acho que a obra de vocês tem uma importância muito grande mesmo para esse campo de avaliação, e que bom que a gente está conseguindo publicá-la agora, assim, né, nesse contexto também, que é super importante também, né, acho que apesar de estarmos todos distantes, nesse momento da pandemia, a obra de vocês é essencial para esse momento também, né, então, super obrigado pela conversa também, né, isso tudo que a gente já falou, toda a nossa parceria nessa construção do material foi fundamental. O tempo todo. Eu queria dizer, Rodrigo, que as suas palavras são absolutamente sinceras, porque isso você disse sempre, foi autêntico. Sim. Mas eu queria que a Vassa fosse fazer a complementação necessária, que eu falei aquela palavra que era uma visão naturalística. Ela vai explicar o que é isso, que negócio é esse, e, claro, ela não vai ensinar Padre Nosso ao vigário. Mas é verdade que, mesmo assim, o vigário tem alguma coisa que aprender. Eu acho que a Vassa vai dizer aquilo que falta, e uma coisa importantíssima, que é o foco, onde nós estamos lançando a luz, que é o livro, que não é um livro isolado. Assim como a autoria não foi sozinha, não fui eu sozinha, o livro é coletivo. Ele fala, cada caderno está falando a sua parte. Então, o livro é um coletivo. Embora se chame livro, às vezes a gente chama caderno, às vezes chama livro. E a Vassa que vai explicar isso. Não só o naturalístico desse design, como também a questão da composição do livro, que para nós representou também uma novidade. Não quero dizer que somos os melhores do mundo, mas, Rodrigo, pensando bem, pela fala das pessoas, nós estamos vendo que deu certo. As pessoas gostaram e estão sabendo, mas tudo que nós temos é ainda manuscrito, ainda é precário. O que vamos ter agora sim é para valer. Entrar com força na sociedade, quem sabe, né? No mundo. Quem sabe a gente vai poder divulgar. Vassa, eu passo para você a batuta, porque você é a batuta para falar do design. Obrigada, Tereza. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Itaú Social por esta oportunidade de conversar com vocês sobre a divulgação desses cadernos. Obrigada, Tereza, por uma brilhante apresentação e exposição sintética, mas completa, né, cobrindo a história da concepção, elaboração e produção desses cadernos. Não vou tomar muito tempo de vocês, eu sei que vocês devem ter perguntas para apresentar, então quero deixar um tempinho para a gente conversar depois. Então, agora me resta apenas destacar um ponto-chave que se refere à relevância dessa obra, ou seja, a sua contribuição social acadêmica, considerando tanto o conteúdo e como o formato desses cadernos, né? E em relação ao conteúdo da obra, como a Tereza falou, o foco foi a metodologia naturalística, né? Que nasceu a partir daquele estudo avaliativo realizado a pedido de Unicef, que nós realizamos. Quero só esclarecer que a Tereza falou com muita paixão e descreveu muito bem o estudo. Quero só esclarecer, lembrar
que o foco do conteúdo desses cadernos não foi o próprio estudo. Embora a metodologia naturalística tenha nascido daquele estudo. Então, o foco do conteúdo foi propriamente a metodologia naturalística. E também os cadernos foram escritos e nós elaboramos essa obra destinada às pessoas que estão engajadas nos programas socioeducacionais, são os interessados. Então, eles são, de modo geral, pessoas não acadêmicas, não são pesquisadoras. Contudo, eu gostaria de apontar que, enquanto o próprio estudo fosse realizado por nós três autores, num estilo acadêmico, né? E foi preciso que nós fizéssemos uma adequação da explicação dessa metodologia naturalística para os destinatários não acadêmicos desses cadernos, que são as pessoas que vivem o cotidiano de programas socioeducacionais. Então, assim, potencialmente, os cadernos contribuem tanto para iluminar os pesquisadores acadêmicos como as pessoas engajadas no trabalho socioeducacional. Eu quero destacar por que os acadêmicos também. Porque para os acadêmicos, nós esperamos que a nossa obra sirva em dois sentidos, não é? Primeiro, sirva como um exemplo de como pôr em prática uma metodologia naturalística. Porque realizar investigações nas realidades sociais sempre apresentou um desafio para os pesquisadores, que costumam realizar estudos experimentais a fim de assegurar a validade e credibilidade de seu trabalho. Estudos experimentais que se caracterizam por uma estrutura pré-ordenada, com hipóteses para serem testadas em condições quase de tipo laboratório, que não são viáveis em realidades sociais, precisando muita criatividade por parte do pesquisador, para armar estudos que sejam válidos e confiáveis naquelas realidades. Então, esse foi o desafio que os pesquisadores enfrentam. Por exemplo, os programas de meninos de rua que a Teresa descreveu não têm uma estrutura de ensino formal, né, com sala de aula e professores, tudo definido, de modo que não há condição de encontrar e juntar meninos, educadores e outros participantes e fazer pesquisa aplicando questionários tradicionais ou entrevistas. Exige realmente uma busca consciente de participação. Nós tínhamos que ir lá procurando os meninos na praça, e não sei, eles estão e não estão na sala de aula, não tem nenhuma estrutura, não é? Então, precisou de uma observação direta na realidade. Não é um experimento como pesquisadores normalmente costumam conceber e realizar. E esta diferença, nesse caso na realidade social, os passos metodológicos seguiam pela própria realidade, e não por uma pré-ordenação rígida de design, não é? Bom, foi esta diferença que inspirou a proposta de uma alternativa naturalística por autores como Guba e Lincoln e Robert Steig, e que nós seguimos, essa abordagem que nós seguimos naquele estudo que nós realizamos a pedido de Unicef, avaliando o impacto dos programas na vida de meninos de rua e impacto em outros, no contexto também. Bom, nessa abordagem naturalística, o pesquisador assume o papel de um instrumento humano. O próprio pesquisador é um instrumento. E que ele utiliza técnicas de observação direta
que são discretas, que são ocultas e não óbvias. Não são questionários, nós não levamos para o campo nem papel, lápis, nem anotação, nem gravação, nem nada. Simplesmente ouvindo histórias dos meninos, entrevistando, pedindo aos meninos para fazerem uma descrição do que está acontecendo como impacto dos programas. Ou então, explica isso em 3 atos, como eram antes, como agora vocês estão, como você gostaria de ser em futuro. E depois a Teresa levava fantoches, e o menino construía uma história, fingindo que um é pai do menino, outro é mãe do menino, outro é polícia, outro... Então, esses personagens, eles criavam e contavam histórias. Então, desse tipo de técnicas de observação direta que nós adotamos, e faz parte da avaliação, uma pesquisa, um estudo naturalístico. Bom, esse daqui é o naturalístico, né? Por outro lado, ao criar esses cadernos, nós traduzimos a aplicação dessa metodologia para uma linguagem e formato acessível aos profissionais engajados em programas socioeducacionais, porque a metodologia foi o foco desses conteúdos, e destinatários eram as pessoas engajadas nos programas socioeducacionais. Então, nós esperamos que nosso trabalho também sirva aos pesquisadores acadêmicos como um exemplo de como fazer conteúdos acadêmicos viáveis de acesso pelos interessados não acadêmicos, porque pessoas não acadêmicas não têm acesso a publicações de artigos que os outros pesquisadores conseguem ler e absorver informações, tomar informações, certo? Bom, isso daqui é sobre o conteúdo. Vejamos agora o formato de apresentação desses cadernos. Como a Teresa explicou muito bem, esses cadernos foram 8 volumes desses cadernos, e nós chamamos, embora temos chamado o primeiro caderno como apresentação. Então, na realidade, são 8 volumes, e com 7 cadernos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, as características distintas de cada caderno, eu só vou ler aqui uma listagem, para não tomar muito tempo. Como falei, ao todo são 8 volumes nessa coletânea. O primeiro volume é uma apresentação que introduz essa coletânea. Os próximos 6 volumes, cadernos 1 a 7, eles enfocam os 6 passos sequenciais de uma avaliação de programas, permitindo a aprendizagem de como realizar uma avaliação de programa socioeducacional com enfoque naturalístico. São esses 6 cadernos, ensinam isso passo a passo. Mas permite também que o aprendiz volte a qualquer caderno individual para consulta posterior, como for necessário. O último volume, como a Teresa falou, que é o caderno 7, que nós conseguimos terminar, conseguimos focar e escrever nessa época de pandemia, esse tem um caráter mais teórico. Esse caderno descreve a evolução de avaliação como um campo profissional, atualizando os avanços no campo até a presente data, até essa data, que esse caderno é esse caderno visa facilitar a entrada de um avaliador amaduro para a fase de um avaliador profissional. Então, esse caderno ensina, dá fundamento para como atuar como um profissional, um avaliador profissional no campo socioeducacional. Bom, então, o segundo ponto sobre esses cadernos é o seguinte: nós apresentamos o conteúdo numa forma não tradicional.
por meio de um diálogo entre personagens que nós criamos. E esses personagens representam aqueles que vivem a realidade de programas sociais, os educadores de rua, por exemplo, tentando buscar soluções para problemas. E como também um diálogo entre essas personagens e a professora, que é a própria avaliação personificada. E ainda nós apresentamos a pessoa de avaliação na forma de um espelho, porque o espelho simboliza a avaliação como uma amiga fiel que dá um feedback instantâneo, mostrando como a pessoa está, e de modo que a pessoa pode se mudar e voltar para mais um feedback, e assim o espelho ajuda a pessoa a se aperfeiçoar e crescer. Então, essa imagem que nós trouxemos. A terceira característica é o seguinte: nós apresentamos os conceitos sempre seguindo uma sequência de fácil para o difícil. Pois eram conteúdos técnicos, científicos, por exemplo, tais como levantar questões, construir respostas, divulgar medidas não obstaculantes, esse tipo de vocabulário. Então, esse vocabulário nem sempre é fácil de assimilar por pessoas não acadêmicos, principalmente. Bom, e geralmente nos textos tradicionais, os autores primeiro apresentam esses vocabulários técnicos, científicos, depois falam em outras palavras e explicam isso numa linguagem mais leiga, né? E nos cadernos aqui, nós invertemos essa sequência. Primeiro, nos apresentamos os conteúdos na forma de diálogo natural, na linguagem não acadêmica, coloquial, e só no final do caderno apresentamos um resumo desses conceitos, usando uma linguagem acadêmica, dando um subtítulo em outras palavras. Então, aqui, outras palavras são os acadêmicos, e palavras principais são palavras coloquiais, linguagem coloquial. Bom, uma outra característica é a natureza, a autoaprendizagem de cada caderno. No início de cada caderno, nós resumimos primeiro o conteúdo do caderno prévio, para que o leitor assimilasse o contexto para dar continuidade de pensamento, de um passo para outro passo. E então, nós apresentamos algumas questões para motivar e orientar a leitura do caderno. E o caderno também incluiu ilustrações de situações familiares aos leitores no campo social de trabalho. Os visuais foram feitos muito bem, então nós estamos muito contentes com a ilustração que os visuais que os ilustradores fizeram nesses cadernos. Muito obrigada. Bom, e esses cadernos, cada caderno inclui também exercícios no final, e também demos gabaritos para reforçar a aprendizagem do leitor, quando eles quiserem voltar e reforçar a sua aprendizagem. Bom, então, esses são os pontos de destaque principal que me ocorreu como complementação da fala de Teresa. E agora eu fecho aqui e dando uma oportunidade para vocês para perguntarem o que nós deixamos de falar e o que vocês têm interesse. Muito obrigada. Obrigado, Vátsila. Foi ótimo também suas palavras. Acho que trouxe outros pontos, né, que realmente a Teresa não tinha comentado, né, sobre a abordagem naturalística e sobre a própria estruturação dos cadernos.
Aí eu queria ver com vocês, pessoal, se vocês... A gente já deu o horário, né, da meio-dia, mas não sei se vocês podem ficar mais um pouquinho, e se vocês têm alguma dúvida, né, que vocês gostariam de aproveitar para perguntar para a Tereza e para a Vátsila também. Acho que se não for agora, né, a gente pode também enviar por e-mail para elas no momento futuro, para que elas respondam também essas perguntas por e-mail, né? Acho que Tereza e Vátsila também poderiam fazer esse retorno para vocês depois. Queria ver se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta agora. Eu tenho uma pergunta, e aí, enfim, pode ficar para depois também, não sei como está o tempo. Mas eu queria só checar se essa é a primeira vez que essa metodologia está sendo apresentada numa publicação, assim. Não sei se é a primeira vez que ela está sendo apresentada. Isso. Sim, eu não sei, eu acho que Vátsila pode colaborar comigo nessa resposta. Mas eu digo que a visão naturalista não é uma coisa nova, já há autores que trabalham nesse formato naturalístico e tem se apresentado na literatura da avaliação. Mas eu imagino que outros autores tenham se aproveitado, não posso ter a pretensão de dizer que é a única vez, tenham se aproveitado dessa forma naturalística de agir, porque a metodologia em si já é existente, mas aplicar essa metodologia naturalística num processo avaliativo e transformar isso num livro, num material de trabalho de avaliação, eu sinceramente ainda não vi. Não posso dizer que é a primeira vez, mas eu ainda não conheci esse tipo de aproveitamento dessa metodologia na avaliação do mesmo modo. Na verdade, os elementos existem, mas a maneira de juntá-los e a maneira de confeccioná-los, de transformar isso num processo, eu acho que pode ser criatividade de cada pessoa, de cada grupo. Se bem que os elementos já são conhecidos, mas a maneira de juntar, eu tenho a impressão de que aí que está o ponto de criatividade, é saber aproveitá-lo ou não. Eu vou dar um exemplo só, para facilitar, de uma maneira de ver, a Vátsila falou do como era o programa antes, durante e depois. Isso eu não tinha visto ainda, foi a primeira vez que amamos um teatro e no qual eles representavam. Os meninos representavam com mímica, enquanto um menino era narrador. Ele narrava o que acontecia dos meninos antes de entrarem no programa, era muita violência, era muita briga, passa ao segundo ato, era um movimento democrático, levantando a mão, lavando as mãos, hoje seria máscara, mas fazendo todo o processo, um processo de educação. E futuro? Qual seria o futuro do menino depois que sai do programa? Eu fiz uma papo de 10 crianças mostraram uma espécie de um executivo caminhando pela rua e se curvando diante de um menino de rua, levando o menino para o projeto. O que nós interpretamos? Antes eles usavam a violência. No programa, eles estão aprendendo um processo democrático de vida, de felicidade. E no terceiro, eles estão mostrando duas coisas, que quando eles forem adultos, eles vão ajudar outros meninos. Mas eles dão uma noção que, para nós, na interpretação, ainda haveria meninos de rua, apesar de ele estar falando no tempo futuro. E que foi profético isso. Porque ainda há o problema, 30 anos depois nós temos o problema. Então, eu digo, a maneira de fazer um instrumento, os instrumentos que nós escolhemos, naquilo tudo, houve bastante criatividade da nossa parte. Mas eu não posso dizer que seja o único. Também não posso dizer que algumas pessoas que nos participaram conosco da testagem tivessem também aproveitado a oportunidade para fazer as suas próprias experiências. Mas eu confesso a Rodrigo e a quem perguntou com muita propriedade, ainda não encontrei um livro que fizesse essa integração de todos esses elementos da maneira como a Vátsila apresentou. Essa visão naturalística, com participação,
com criatividade, com invenção, com forma de exercício, de gabarito, de tudo, como se fosse autoaprendizagem. É essa autoaprendizagem que, para mim, se torna um material, acho que inédito, pode ser. E eu acho, por isso, eu quero até considerar vaidosamente, mas uma vaidade, não uma vaidade pecaminosa, mas uma vaidade muito sadia. Que bom que nós encontramos um momento de mostrar isso. Mas nós estamos felizes se alguém aproveitar essa experiência, que já não será original, porque nós já estamos sabendo. Mas não duvido que haja ideias aqui que já existiram anteriormente. Não sei se eu falei demais, acho que falei demais, mas se a Vássia quer complementar. Eu não conheço. Só complementando, só um destaque. Aqui tem dois, eu acho que a pergunta, se eu entendi bem, foi a primeira vez que a avaliação naturalística foi conduzida, realizada. Bom, tem a abordagem naturalística, metodologia naturalística, que eu acho que Guba e Lincoln propuseram, e Robert Stake também, muitos autores especialistas em avaliação têm proposto isso como uma alternativa à pesquisa experimental, que impõe muita rigidez para o pesquisador. Então, muitos de vocês já conhecem estudos antropológicos, que a pesquisador vai lá, mora na realidade e descreve, e faz uma pesquisa de uma outra maneira. Isso é tipo naturalístico também. Então, então não é a primeira vez que nós fizemos um estudo seguindo a abordagem naturalística, quando fizemos a avaliação dos programas de meninos de rua. Não foi a primeira vez. Mas, como vocês podem imaginar, que como essa abordagem dá muita flexibilidade ao pesquisador, cada estudo, cada situação é uma pesquisa pioneira, que é a primeira vez mesmo. Então, se nós formos para avaliar os programas de meninos de rua, as técnicas que a Teresa descreveu e eu descrevi foram criadas para aquela situação. Então, nesse sentido, é a primeira vez. Mas a própria naturalística não é a primeira vez que nós aplicamos. Fez sentido? Isso. Bom, mas a primeira vez, talvez, não sei, talvez a primeira vez o que nós temos feito seria transformar essa metodologia na forma de cadernos de autoaprendizagem e traduzindo isso numa linguagem não acadêmica e apresentando de um modo criativo para as pessoas interessadas nos programas socioeducacionais usufruírem desses trabalhos. Esse talvez eu posso dizer que pode ter sido a primeira vez, que eu nunca vi uma forma de apresentação assim, uma linguagem coloquial. Vássia, e há referência bibliográfica no material, para mostrar que há onde buscar melhores explicações sobre o fundamento. O caderno 7 também tem uma referência bibliográfica extensiva, né? Por aí pode procurar realmente. Outras perguntas, se houver? É boa pergunta, certo? Porque nós estamos muito empolgados, então não queremos dar a impressão de que tudo foi pela primeira vez que nós que fizemos. Não é. Se bem que o John falou, primeiro estudo acadêmico. Certo, essa é verdade. Não, aplicado a programas de meninos de rua, sim, está certo. Tá certo. Foi respondida para mim. Acho que a Iris
sei se a Iris e o Caco, a Iris tinham levantado a mão. Na verdade, a minha pergunta é um pouco parecida com a da Tairine, e as duas pesquisadoras já responderam, mas eu acho que eu queria saber se, porque a obra ela é muito voltada também para os profissionais não acadêmicos, né? Eu acho que existe, então, pelo que eu estou percebendo, uma carência desse tipo de material para esses profissionais. Até comentei com o Rodrigo que eu já tive alguns trabalhos junto com esse pessoal. É um pessoal realmente que, às vezes, nem faculdade tem. Então, vocês acreditam que essa obra vai realmente impactar esse público de uma forma que nunca foi feita? Eu sei que vocês não querem muito falar sobre essa questão de ser inédito, mas a avaliação é um tema complexo, então, não sei, talvez seja assim talvez seja o primeiro material ilustrado e tudo mais que impacte um público desse. Ô, Iris, eu acho que você tocou no ponto essencial. Nós estamos preocupados com as pessoas que estão fazendo um trabalho muito bom, mas nunca tiveram oportunidade de ver a profundidade ou as relações que isso tem com a ciência, eu tenho com a sociologia, com a psicologia, com a filosofia, com a espiritualidade, com a religião, com todas as áreas de vida. Então, é importante que essas pessoas tenham acesso democrático a esse tipo de conhecimento. Ao mesmo tempo, nós precisamos honrar a classe que está mais voltada ao estudo e que é aí que ela vai buscar os seus problemas. Eu sempre digo, a universidade tem que visitar os lugares onde os problemas realmente existem, os lugares onde parece a inspiração para os problemas a serem pesquisados, é lá na comunidade que se vai buscar. E dessa maneira, os estudiosos vão ter acesso a esses lugares onde o problema aparece. E que dúvidas eles têm, que dificuldade. Por isso, a avaliação aparece como uma professora, como um espelho que vai acompanhando e tirando as dúvidas. Mas é isso mesmo que você está dizendo. Oxalá que todos esses aprendam como lidar. Não necessariamente fazendo cursos superiores, mas aprendendo, talvez, os essenciais de uma avaliação e a prática, e como é que isso tem relação com os altos estudos. É muito importante. E os dos altos estudos vão ver que é a prática simples, a experiência das pessoas, desses meninos de rua, é inspiração. As pessoas simples estão dando, digo simples no sentido do pouco acesso aos elementos mais, vamos dizer, mais sofisticados da aprendizagem, mas elas têm muita sabedoria. Podem não ter aquele saber, mas têm a sabedoria. Por que não aproveitar essa sabedoria e colocar os elementos lá? E por que não aproveitar aqueles que sabem a experiência coletada na vida prática? Esse intercâmbio que nós tentamos fazer, essa mistura. E para nós é um desafio misturar isso com editores, com a imprensa, com vocês, com o Itaú Social, com grandes instituições, e todos os seus parceiros. É muito importante compartilhar com aqueles que têm mão também nas políticas nacionais e internacionais, aqueles que vão formular as grandes orientações de caráter político, nacional e internacional, que possam ver que isso é possível acontecer. Nos lugares mais simples pode acontecer uma mudança. E respeitar essa mudança. Colocar uma moldura nessa experiência como alguma coisa nova, original, inspiradora. Maravilha. É difícil perguntar, viu? Difícil perguntar. É mais difícil, às vezes, perguntar do que responder. Mas eu estou contente de ver que vocês estão com a mão na massa mesmo. Com certeza. Tem mais alguma pergunta, gente? Rô, eu tenho, mas eu não sei até quanto tempo que eu tenho várias, na verdade, né? Difícil até selecionar uma. Não sei quanto tempo que a gente tem, posso mandar por e-mail também, não tem problema. Pode. A Tereza citou bastante o nome do Antônio Carlos Gomes da Costa. E eu o conhecia pelo trabalho dele no campo da educação
voltado para o protagonismo juvenil. E eu fiquei interessada, eu quis saber como que ele contribuiu também para esse livro de avaliação. Muito bem. Aí, eu acho que você pode falar, mas eu me senti logo provocada para falar. Ele entrou nessa, ele era de Unicef, ele participava como diretor de projetos de Unicef, na ocasião em que eu fui apresentado à Unicef. Então, ele estava lá e ele foi talvez das primeiras pessoas que brilharam assim de entusiasmo quando viram de que se tratava, que tipo de estudo estava sendo feito. Foi aí que ele entrou com o seu, que eu digo, apadrinhamento, dizendo que realmente ele apoiou, em primeiro lugar. Ele apoiou a ideia, achou que esse estudo nosso tinha tudo a ver com as necessidades nacionais e mundiais. Ele, nesse sentido, a maior contribuição dele foi essa, foi ele acreditou no estudo, em primeiro lugar. Acreditou nas pessoas que estavam fazendo o estudo. Ele acreditou nos três. Acreditou no nosso método de trabalhar o estudo. E ele viu chegarmos ao final do estudo e ele percebeu os resultados e logo tomou conhecimento da nossa ideia de escrever aquilo que nós fizemos, colocar isso em termos de livro, divulgação. Ele deu apoio. E o apoio dele, principal, foi esse, da credibilidade que ele deu ao trabalho. Como ele, na ocasião, ele tinha a sua própria empresa, Modus Facendi, ele trabalhava em Minas Gerais com esse trabalho. Tinha o seu trabalho. E ele tomou a responsabilidade. Vamos digitar tudo. Ele fez uma impressão de tudo que nós fizemos, como eu disse, uma impressão assim, inicial, preliminar de tudo, para que nós sentíssemos tudo aquilo que nós elaboramos, apareceu impresso. E ele conseguiu fazer uma primeira impressão. Eu não digo edição, impressão daquilo, com direitinho, digitado, com capa, a própria empresa assumiu essa responsabilidade. E o irmão dele, que era parte dessa empresa, de toda essa iniciativa, foi o que fez o prefácio, que tomou cuidado também de, junto do irmão, abençoar tudo isso, e nessa ocasião é que foi lançado, não foi lançado, mas foi elaborado uma primeira versão. Esse é o papel dele principal. Bom, como ele queria que isso fosse levado a vias de fato, ele foi um dos interessados em nós encontrássemos uma editora, uma instituição que pudesse assumir a totalidade desse trabalho, dessa edição. Ele sentia que ele era um colaborador, mas ele não era a única pessoa. E, nesse momento, ele tentou uma integração de pessoas interessadas. Mas foi nesse período de integração de pessoas interessadas que eu vou dizer professor Sérgio da Sejam Rio, Dilma Guimarães, da Fundação Roberto Marinho, ele próprio. Nesse momento, aconteceu que foi um pouco difícil encontrar um momento de dar, vamos dizer, a decolagem disso aí. Várias coisas aconteceram, responsabilidade de cada um desses lugares, cada qual com as suas grandes responsabilidades, precisava de haver uma integração, uma conjunção de esforços, uma decisão de que vamos editar. Quando veio vamos editar, vamos fazer isso para valer, não foi os próprios autores, eu, a Vássia e o Juan, começamos a fazer uma testagem, como eu disse, uma experimentação. A experimentação foi mais demorada. Mas não só a experimentação, começamos a ver quando haveria esse encontro famoso. Esse encontro famoso não aconteceu. No dia, não foi o momento. Infelizmente, o Antônio Carlos faleceu prematuramente, antes que houvesse esse encontro oficial para dar decolagem ao trabalho. Então, nós esfriamos novamente na busca de uma outra possível junção de esforços para fazer essa realização. E, por alguma razão, Deus sabe, as coisas não foram feitas logo. Demorou um tempo. Eu sempre dizia, Nossa Senhora, me ajuda-nos a acabar. Eu disse, eu não vou morrer sem ver esse trabalho na praça, sem ver isso na rua de novo. Saiu da rua, tem que voltar.
tem que voltar para a rua, e não via a hora de acontecer isso. Até que, o resto que eu já contei. O Antônio Carlos foi assim, até o fim, acreditando na obra e disposto a prefaciar, que não foi possível, não deu tempo. Posso acrescentar só uma coisinha? Recente? Só acrescentando, esclarecendo um ponto, não sei se a Teresa contou que depois do estudo, nós apresentamos os resultados daquele estudo para os coordenadores e os outros interessados dos programas de meninos de rua. Naquela ocasião, como eu acho que a Teresa contou, que as próprias pessoas ligadas aos programas ficaram muito interessados nessa metodologia e, então, queriam aprender essa metodologia. Na verdade, eles queriam que nós continuássemos avaliando os programas. E aí nós falamos que não, que tem essa metodologia que vocês mesmo podem aplicar. Bom, então, a partir daí surgiu a ideia de transformar essa metodologia na forma de cadernos de treinamento, uma capacitação de pessoal. Aí que foi a colaboração ou iniciativa de Antônio Carlos, que ele tomou essa iniciativa de passar o estudo da fase acadêmica para a fase de utilização para capacitação do pessoal. Então eu diria que foi a contribuição principal de Antônio Carlos começou aí, e depois tudo que a Teresa falou, que ele sempre ficou apoiando o nosso trabalho e continuou, e os cadernos, enfim, nós fizemos depois de 30 anos que terminaram esses cadernos. Eu não sei se, quando a Vatsa falou da reunião com os coordenadores, eu me lembrei daquele episódio, nós não demos um nome ao programa. A, sim. B, C, D, E, F, G, 11 programas. Nós apresentamos com letras. E pelos resultados graficados, nós conseguimos graficar os resultados. Naquele resultado, problema, vamos dizer, naquelas variáveis, trabalhamos com indicadores, né? Crescimento individual, desenvolvimento interpessoal, aquisição de capacidades para o trabalho, valores morais, essa aquisição de, vamos dizer, desenvolvimento moral. Então, vendo, quando nós apresentamos os resultados das modificações, das mudanças dos meninos e das meninas, nessas variáveis, e cada programa tinha o seu líder, cada programa tinha o seu coordenador. E, obviamente, havia uma predominância dessas qualidades, dependendo muito do tipo daquele programa. Então, havia programas que tinham maior força na aquisição de competência para o trabalho, outros na aquisição de valores morais, outros no crescimento da eles, os coordenadores, sem saber quem eram a letra A, B, C, D, E, eles se reconheceram. Aquele é o nosso programa, aquele é o nosso, aquele é o nosso. Por quê? Os resultados eram o espelho daquilo que de fato eles faziam. Nós detectamos, na realidade, onde estava a predominância de cada programa. O que significa que um programa só não chega. São necessários vários, cada qual com a sua predominância, mas todos numa integração e que dê o desenvolvimento completo. Isso é só para mostrar que essas coisas impressionaram muito o próprio Antônio Carlos, que viu a validade do estudo. Como ele acreditou na validade do estudo, ele acreditou também na utilidade
dos cadernos. Ele botou força nos dois. Acho que... Esse desculpa, é o Tereza. Não, pode continuar, desculpa. Foi melhor você me dar o corte. Para de falar. Não, eu só ia falar que eu acho que, para além dele, né, acho que todo mundo que entrou em contato com o livro, né, pelo que você comenta, reconhece a importância, né, e a facilidade de como o tema de avaliação é tratado, né, e os livros, eles se tornam esse autoaprendizado, né, como vocês comentaram. E eu acho que a gente podia passar aqui a tarde inteira, só estou preocupado um pouco com o horário, né, porque a gente já passou meia horinha, então acho que a gente podia depois pegar as perguntas, né, que o pessoal tiver, a gente manda para vocês por e-mail, e a gente vai continuar aí falando com vocês ao longo desses próximos meses, né, até o lançamento do livro no dia 27 de julho, né? Então, a gente vai ficar incomodando vocês aí um pouquinho ao longo dessas próximas semanas, tá? Manda para as duas. Pode deixar, mando para você e para a Vátsila, sim, com certeza. E a gravação? Isso, já vou, assim que o Google liberar aqui a gravação, eu já mando para vocês também, tá bom? Bom, gente, então só para finalizar, queria agradecer mais uma vez muito mesmo a presença de todo mundo e a disponibilidade da gente estar aqui nessa conversa que foi ótima, né? Acho que deu para esclarecer bastante coisa sobre o livro e é isso, queria muito agradecer mesmo. Vocês querem falar alguma coisa, Tereza e Vátsila, para a gente encerrar? Eu só queria dizer que se a pergunta tiver um caráter mais técnico, você já sabe quem vai responder a Vátsila. Se for uma coisa mais do papo, é com Tereza. De maneira que não importa, mas manda para as duas, nós vamos responder. Porque por isso é que nós conseguimos, que cada uma teve a sua contribuição mais específica. Eu acho que nós vamos tentar responder a vocês, agradecendo a crítica, as suas observações, o seu feedback, por favor. Fiquem à vontade, mandem que nós vamos responder. Até a sua conclusão. E continuamos daí por diante. Tá ótimo. Quero agradecer muito, especialmente agora, Rodrigo, você, a Ângela, e a todos vocês. Eu queria dar um beijo, né, presencial em cada um, e estou dando virtual, mas também virtuoso. A gente também, Tereza. O coração está aí. Nós já estamos com vocês e vocês conosco. Estamos aqui unidos agora. Vátsila, o que você quer dizer, Vátsila? Eu só quero isso. Para dizer que eu estou com saudade, já estou com saudade de vocês. Eu só quero agradecer e parabenizar o time todo, né, a equipe toda, pelo belo trabalho, bela colaboração conosco. Foi e está sendo um grande prazer, né, colaborar com vocês na edição e divulgação desse trabalho. E eu peço desculpas a algumas interrupções que durante a fala. O Google Meet, pela primeira vez que eu estou entrando no Google Meet, então, qualquer coisa aí que vocês vão me desculpando. Eu só queria pedir um esclarecimento. Os cadernos vão para a gráfica e ainda vocês vão continuar trabalhando na imprensa ou os trabalhos já estão imprimidos e a fase eu não entendi muito claramente. Porque já viu a fotografia, né, da caixinha muito bonita, que não sei se já estão prontas as caixas? Ainda não, Vátsila. A gente está finalizando a preparação dos arquivos para imprimir, então a gente deve mandar imprimir nas próximas semanas. Acho que até daqui a umas 2 semanas, no máximo, a gente já deve estar com eles prontos para mandar para imprimir, e eles levam em torno de 15 a 20 dias para ficar tudo pronto, né? Para ficar impresso, eles vão ser montados, né? Cada caixinha vai ser montada. Sim. Então, a expectativa é que no início de julho os arquivos impressos estejam prontos, né? Mas aí a gente vai fazer um evento virtual no dia 29 de julho, no qual a gente vai fazer a divulgação não só da parte impressa, mas do livro virtual, né?
porque como são 2.000 impressões só do livro impresso, a gente não vai conseguir disponibilizar para todo mundo que tiver interesse, né? Que a gente imagina que seja bastante gente que queira baixar, conhecer o conteúdo do livro. Então, no dia 29 de julho, a gente vai fazer esse lançamento virtual e disponibilizar o livro virtual para as pessoas, né? Ótimo. Olha, hoje cada um que veio hoje, cada um que veio, nós queremos agradecer. Que vocês ouvirem tudo isso com essa atenção, com esse entusiasmo, é formidável. Sem essa plateia, teria sido muito difícil. Queremos agradecer a vocês que estão nessa função tão nobre no Itaú Social e hoje estiveram aqui conosco nesse momento. Eu aqui agradeço a minha assessora, a minha sobrinha, a gente na família também arranja apoio, todos que nos apoiaram. Sinceramente, vocês tiveram um papel muito importante agora, porque fazer pergunta é muito importante, responder a pergunta, para poder consolidar o trabalho. Vocês vieram com a sua atenção, colaborar muito com tudo. Eu queria que eles ganhassem a cópia, né? Logo. Com certeza, a gente vai enviar, com certeza. Pois é, são os nossos críticos de primeira mão. Por favor. Legal. Tá ótimo, gente. Muito obrigado. Um abraço, Ângela. Obrigada. Pode deixar. Obrigadão, gente. Boa tarde para todo mundo. Recomendações ao chefe. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, pessoal. Tchau, beijo. Boa tarde, gente. Tchau.